Olá, meu nome é Luísa e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que foi um pouco discutido durante as aulas, os efeitos de partículas. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre como os sistemas de partículas são utilizados para criar efeitos diversos utilizando computação gráfica, como por exemplo explosões, fogo, chuva, fumaça, entre outros. Bom, então, de uma maneira resumida, os sistemas de partículas, eles são um conjunto de milhares de pequenos elementos que são controlados individualmente, por meio de um motor gráfico. Nesse caso, cada partícula ela é considerada uma entidade independente e que possui algumas propriedades básicas. Existem várias propriedades que a gente pode setar durante a criação desse sistema, mas aqui eu trouxe alguns que são mais comuns e básicos. Então, por exemplo, o tempo de vida, que é o quanto tempo ela vai existir ali na cena, a cor, que também pode mudar conforme o tempo passa, conforme a posição, a velocidade, tanto a velocidade inicial e a velocidade ao longo da vida ali, ao longo da trajetória, e a direção, que é o vetor para onde ela vai se mover. Nesse GIF que eu trouxe para exemplificar, no filme Frozen, cada floco de neve ele foi tratado como uma partícula independente e com variações aleatórias, tanto de forma como de velocidade. Bom, então aqui eu trouxe três contextos diferentes para ilustrar um pouquinho sobre os efeitos de partícula e como eles são aplicados na prática. Então é interessante notar que cada configuração aqui ela é setada de uma maneira exclusiva para emitir uma sensação visual única, né? Então, por exemplo, nessa primeira imagem, nesse primeiro GIF aqui ao lado, a gente tem um efeito de explosão de fogo. Então, esse é um efeito que precisa ser o mais natural, que seja o mais parecido com o que existe na natureza, né? Então, para isso, para criar esse efeito, o sistema de partículas ele utiliza, por exemplo, uma textura animada de fogo, e aí as partículas com um tempo de vida bastante curto, de 1 a 2 segundos, mais ou menos, e uma emissão muito intensa no início, com uma rápida dissipação. E essa dissipação também ela vem com uma mudança de cor, então ela começa com amarelo vivo e ela vai escurecendo para um vermelho e um cinza. Já nessa imagem, nesse GIF aqui de cima, a gente tem uma explosão, mas é uma explosão diferente, né? Porque ela é uma explosão mágica, meio energética ali, né? Então, nesse caso mais fantasioso, a gente tem uma outra configuração. Então, nesse caso aqui, a gente tem as partículas pequenas, mas que são bastante brilhantes e semi-transparentes. Além disso, também existe essa direção radial, né, em que as partículas são emitidas em todas as direções ao mesmo tempo, e a variação de cor aqui que é feita também. Nesse caso, também existe um uso bastante intenso de efeitos de glow, um outro efeito também conhecido como bloom, que ele é utilizado no pós-processamento para gerar um brilho mais intenso ainda à imagem. E nesse último exemplo, é um exemplo um pouco mais abstrato, para demonstrar também que é possível fazer efeitos mais abstratos utilizando os sistemas, né, de efeito. Então, nesse caso, a gente tem uma representação que ela é baseada, ela utiliza, né, tanto sistemas de partícula tradicionais ali, mas também utiliza sistemas baseados em física, né, com Fluid Simulation aqui. Então, esse sistema aqui, ele demonstra um pouco mais uma coisa mais voltada ao movimento, um movimento mais fluido, como o movimento da água, por exemplo, né? E nesse caso ele gera uma simulação simplificada aqui para o uso em tempo real. Bom, e aí a gente sabe que a aplicabilidade dele acontece principalmente ali em jogos, né, jogos de ação, jogos de luta, jogos de fantasia, e interfaces ali, né, também, para trazer as transições, os brilhos, os feedbacks visuais, deixando um pouco mais, com uma experiência um pouco melhor. E nas animações, com efeitos de explosão, de vento, de magia. Nesse caso, eu quis trazer esse GIF porque ele não está associado exatamente a um jogo específico, mas e sim ele trata-se de uma animação, de uma promoção, que foi feita pela própria Xbox para destacar ali alguns dos consoles de algumas séries novas que eles estavam lançando na época. Então, o foco desse GIF ele é demonstrar os recursos visuais e o desempenho dos consoles utilizando os efeitos de partícula e os efeitos de luzes para criar uma apresentação que seja visualmente impactante.
Então, esses efeitos, eles não são utilizados apenas nos jogos, mas eles também são utilizados nos materiais de marketing para criar uma experiência mais envolvente ali e convencer aquele usuário a adquirir determinado produto. Bom, então como eles são criados? Eu trouxe algumas imagens agora à frente que mostram um pouquinho sobre como a gente pode criar. E as ferramentas, elas são bastante variadas, a gente pode utilizar ferramentas como o Unity, todas as imagens aqui, elas são de fotografias aqui do Unity. Então, a gente pode utilizar o Unity, mas também pode utilizar o Blender e outros softwares também de computação gráfica. Aqui o interessante é que não existe a necessidade de se programar. Então, você consegue escolher, através de uma interface como similar a essa daqui, a direção, a textura, o tempo de vida, a quantidade e mais ou uma infinidade de propriedades aqui, como, por exemplo, a força também, a força gravitacional, para que lado, o vento, a turbulência, porque os aspectos do contexto daquele cenário também vão determinar como ele vai se comportar ali naquela cena, né? Então, se ele encosta em alguma coisa, ou se existe alguma interferência encostando nele também. Bom, então, por exemplo, para a gente criar uma chama utilizando o Unity, a gente vai utilizar ali esse sistema de partículas aqui, e aí a gente vai aplicar uma textura animada de fogo, no caso, e na configuração a gente vai definir, por exemplo, a emissão com uma taxa bastante alta, né? Por exemplo, 100 partículas por segundo, um tempo de vida curto ali, de 1 a 2 segundos, a gravidade como zero ou uma pequena força para cima, e uma cor que vai ser uma interpolação ali do amarelo para o vermelho escuro. Existem outras duas propriedades que também são importantes de pontuar aqui, que é o size over lifetime, que ele vai diminuindo o tamanho da partícula à medida que ela vai envelhecendo, e também um color over lifetime, que é para simular a mudança de temperatura da chama ali e deixar ela o mais realista possível. Bom, nesse caso aqui, eu trouxe uma outra imagem que também vai demonstrar sobre esse efeito de chama. Então, nesse caso aqui, o fogo, ele parece contínuo, mas na verdade eles são partículas que vão desaparecendo e vão sendo geradas o tempo inteiro. É importante pontuar que, por exemplo, nesse caso, se a gente se referir a um jogo, por exemplo, que utilize desse efeito, se a gente pausar o jogo num momento errado, pode ser que o fogo simplesmente suma, porque justamente ele pode não estar configurado ali naquele centésimo de segundo em que foi clicado. E, bom, então nesse caso aqui, apesar, né, dele parecer uma imagem renderizada de uma chama contínua, no Unity, nesse caso aqui, ele geralmente é feito utilizando de um sistema de partículas com uma textura animada. Bom, com isso a gente consegue concluir algumas coisas, né? A gente consegue concluir que os efeitos de partícula, eles permitem que a gente simule fenômenos complexos de uma forma bastante otimizada e bastante combinada. Então, a gente basicamente vai combinar ali vários elementos simples e vamos gerar ali uma variação aleatória, enfim, ajustar com os parâmetros que a gente precisa e que a gente acha necessário para cada especificidade que aquela cena requerir, no caso, né? Então, no caso, dominar os sistemas de partícula é muito fundamental para que a gente crie jogos mais envolventes, interfaces mais atraentes e também animações mais impactantes. Para finalizar aqui, eu gostaria de destacar aqui quais foram as fontes que eu utilizei para fazer essa pesquisa, e em especial essa primeira, que é a Learn Unity, que é uma parte da própria documentação do software da Unity, que explica um pouquinho sobre como aplicar e como utilizar os efeitos de partícula. Então, é bem interessante para quem quer aprender um pouco mais sobre isso. E, bom, é basicamente esse o vídeo e o material. Obrigada!